Prontinho, agora estamos sendo gravados. Então, vamos falar agora mais especificamente, né, sobre esse documento, né, esse recurso avaliativo, né? Então, é importantíssimo a gente sempre, quando for falar desse currículo cultural, lembrar que ele vai ser feito para alguém avaliar. E a avaliação que é feita, geralmente, deste tipo de documento, é feita sob o pretexto, né, da gente entender qual o mérito cultural que aquela história que está sendo mostrada ali tem. Então, aquela história que está sendo montada, mostrada, aquela narrativa. Então, a gente já começa a entender que o objetivo, de fato, desse currículo cultural é justamente contar a nossa história. Só que a gente poderia elaborar um tipo de currículo para um tipo de empresa, a gente poderia elaborar um currículo para outro tipo de trabalho, ou a gente poderia elaborar um currículo para artistas e trabalhadores de arte e cultura. O que eu quero dizer com isso? Cada currículo tem sua especificidade. Se você for buscar emprego em certos tipos de empresa, até provavelmente até o tipo de experiência que você vai colocar naquele currículo provavelmente vai ter que ter a ver com a vaga que você pretende adquirir. Então, é como se a lógica fosse a mesma. Então, o que a gente pensa, né, quando a gente está falando do currículo cultural? Ele tem que abarcar, no mínimo, duas questões fundamentais sobre, né, o ser que trabalha sobre arte e cultura, né, que produz, trabalha como agente, produtor ou é artista de fato. Esse currículo cultural ele tem que abranger, né, a sua formação em arte, que é um aspecto extremamente importante, que a formação em arte ou para as artes no Brasil, ela não é feita só em universidades, ela é feita em escolas livres, principalmente, escolas técnicas, e para pessoas que são dos segmentos de produtores culturais, principalmente diretores de arte, nesse ramo de quem está produzindo arte, está lá atuando na prática como um grande organizadora, né, de vários artistas, de eventos ou de direção, né, cênica de certas obras, essas pessoas geralmente têm suas formações em nível superior. E, por exemplo, eu que sou artista de dança, sou professor de dança, se eu for pleitear, né, um financiamento público enquanto produtor de dança, produtor não, como bailarino, então as minhas experiências que eu vou ter que colocar no meu currículo vão ter que ser necessariamente nessa área, mostrar que eu já tive experiência enquanto bailarino. Se eu for propor um projeto em que eu sou organizador de um festival X, um festival de literatura ou um festival de gastronomia, eu vou ter que demonstrar no meu currículo cultural alguma coisa que o avaliador consiga olhar e dizer, não, essa pessoa ela tem mérito cultural para organizar um evento deste porte, porque ela já fez coisas que deram subsídio para ela pleitear a organização desse projeto que envolve, né, algo maior dentro da área de atuação da pessoa. Ou como a gente vai usar a terminologia correta, né, que geralmente vem nos editais, o segmento a que aquele artista, produtor, agente cultural está envolvido, né, em qual ele está inserido. Então, é muito importante a gente perceber que o currículo cultural ele tem que ser construído através de amarras. E qual que seria nessa segunda parte, né, do currículo, além de falar da formação, né? Vou fazer um parêntese aqui. A formação superior não é melhor ou pior ou mais ou bem vista do que a formação livre no caso de arte e cultura, tá? Toda a formação é importante. Agora, depende para qual segmento e para que tipo de projeto que a gente está falando. Então, eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu vou falar da segunda parte do currículo, que tem que ser as nossas experiências artísticas. E é aí que a gente tem a maior dificuldade de colocar no papel, nesse instrumento, nesse documento, essas experiências artísticas. E aí eu vou fazer um parêntese, o porquê que a gente tem dificuldade de colocar isso. Porque a artista não costuma fazer a divulgação, o marketing, produzir material textual, visual sobre o que ele faz. É muito vai acontecer uma apresentação, vai acontecer um evento, o artista vai se apresentar, e foi isso, no boca a boca, passou, apresentou, aconteceu. Mas não pode, a gente tem que ter, né, no caso,
de quem pleiteia, né, editais públicos, privados, a gente precisa ter tudo que a gente falar nesse documento comprovado. E, felizmente, hoje a gente tem mecanismos que podem nos auxiliar para isso. A gente não precisa disponibilizar uma verba muito grande, por exemplo, para que a gente consiga divulgar panfletos do nosso evento, ou da nossa apresentação, ou de qualquer ação que a gente esteja fazendo em arte e cultura. A gente pode criar um e-flyer, que é um flyer, né, um panfletinho online, que vai ser utilizado provavelmente para postar em mídias sociais, e-mail, redes sociais, e isso pode sim ser usado, com certeza, sem sombra de dúvidas, como comprovação de algum fato, alguma ação que você vai mencionar lá no seu currículo cultural, tranquilamente. Então, se você tem uma publicação, né, em redes sociais, em outros ambientes, que não sejam aparentemente tão formais, vamos fazer o exercício de pensar. Isso que eu fiz é relevante para eu mostrar para alguém que vai avaliar a minha trajetória, minha narrativa, meu projeto? Se for, e você tiver como comprovar, insira no seu currículo cultural. É muito importante, sobretudo se isso for extremamente conectado com o segmento que você pretende, né, estar inserido para cada edital que você for concorrer. Então, essas duas nuances têm que estar presentes no currículo cultural. A coisa das experiências artísticas, e eu já mencionei que a gente tem a dificuldade de comprová-las, porque geralmente elas não são tão comprováveis, porque a gente, artista, e aí eu vou colocar nós como poder público, né? Nós enquanto Secretaria de Educação, Cultura, Escola de Artes, e quem organiza eventos que tem a participação de artistas e trabalhadores de arte e cultura em geral, nós temos que começar, nós todos que trabalhamos com arte e cultura, primeiramente nós, poder público, de criar essa cultura de que toda obra de arte, né, toda ação artística e cultural que for feita, ela tem que ser relatada. Ela necessita ser relatada, porque para a posteridade a gente vai precisar citar isso, fazer menção a isso e mostrar isso que a gente fez, porque isso é o nosso trabalho. Essa é a nossa história. E é esse tipo de registro que é interessante a gente ter no nosso currículo cultural. E são registros simples. Hoje a gente tem, assim, né? A tecnologia está a nosso favor, nós temos grandes facilidades a nosso favor, que vão desde a utilização do recurso de salvar arquivos em nuvem. Então, a gente tem N plataformas gratuitas que a gente pode, salvando, subindo, né, fazendo upload de fotos. E aí eu vou fazer outro parêntese aqui. Às vezes o vídeo, que é o que a artista mais gosta de guardar, né, ama guardar vídeo, né, seja a mídia física ou o vídeo no computador ou na nuvem, mas infelizmente quando a gente fala do currículo cultural, pelo fato dos processos seletivos, geralmente, usualmente, receberem a mídia física ou receberem ela de forma virtual e aceitarem arquivos somente de texto, a mídia que tem imagem e vídeo, imagem e áudio, né, vídeo e movimento, a gente não consegue inserir neste tipo de documento por enquanto. Talvez no futuro próximo os editais possam se adequar a essa nova realidade de que, principalmente depois da pandemia, né, a produção de vídeos, sobretudo sobre produtos, né, e ações em arte e cultura, então a gente pode ter, né, que a gente pode, né, vivenciar que talvez os editais se adequem, mas até lá a gente tem que entender que a gente está restrito a textos e imagens. E a construção desses textos e imagens, ela tem que formar uma identidade maior nesse currículo, e essa identidade tem que mostrar três coisas muito claras para quem vai abrir, né, o seu currículo cultural. A primeira é quem é você. Então, é de muito bom tom que esse currículo ele venha endereçado com o seu nome artístico. Então, não necessariamente, se você, nas suas publicações, você usa mais seu nome artístico, usa seu nome artístico como capa do seu currículo cultural. Então, já temos um elemento aí fundamental, a capa. A gente está falando de algo, né, que vai manifestar uma narrativa de alguém que trabalhou com arte ou cultura. Então, nada melhor, nada mais interessante de que seja algo visualmente bonito. Vou só fazer uma pausinha aqui enquanto a gente está falando da capa, só para saudar nosso queridíssimo mestre, o Eider Moreira, que acabou de entrar aqui com a gente, nosso superintendente de cultura. Fiz o agradecimento do seu nome no início, tá, Eider?
Se você quiser falar alguma coisinha, fica à vontade, tá? Boa noite, Paulo, meu parceiro, grande professor. Obrigado por esse ofício e essa entrega aí. Boa noite a todos os participantes. Grande oportunidade, né? E do pouquinho que eu já peguei aqui, já assim, claro, faz todo sentido isso tudo que você está falando aí. Muito bem. Minha passagem por aqui, até se vocês tiverem perguntas que vá além da questão aí do que o Paulo está passando para vocês, eu estou aqui para isso, para responder, para conduzir, né, para direcionar juntamente com o Paulo. O foco é o que o Paulo está entregando, né, que é essa oficina fundamental, né? Acho que todo mundo que está aqui é artista, e artista ele precisa de ter de como eu sou artista, mostrar o meu histórico, mostrar uma referência, né? E bem disse, se você é artista, vamos fazer isso artisticamente também, né? Fazer do próprio currículo cultural uma obra de arte para já impactar de cara onde quer que ele chegue. E aí eu vou deixar você continuar para não atrapalhar a linha de raciocínio, e logo mais a gente tiver mais perguntas, né? Quiser escrever no chat, eu faço questão de responder. Vi que o Daniel está aí também, nosso grande parceiro, professor Daniel, tamo junto. Pode continuar, Paulão. Obrigado, Eider, prazerzão. Pessoal, continuando, quando a gente, né, é isso que o Eider recitou novamente, né, sobre o currículo cultural ser algo artístico, até na utilização desse nome, né, dessa expressão currículo cultural, a gente teve o cuidado, né, de uma expressão que coubesse, de fato, toda a magnitude do que de fato é, né, esse instrumento que a gente chama de currículo cultural, que tem que abarcar um super profissional, que não tem só experiências profissionais, eu vou dizer experiências profissionais registradas em carteira, em contratos de trabalho, ou de coisas mais formais, experiências profissionais formais. A gente está falando de um profissional que, além de experiências profissionais formais, com vínculo, tem um grande, mas um grande nicho de serviço que é fora do mercado formal. E esses dados são igualmente importantes, talvez até mais, para o artista, se as experiências profissionais formais dele não forem em segmentos de arte e cultura. Então, é muito importante a gente diferenciar, o que a gente vai entender, o que a gente vai mostrar, né, para quem vai estar no papel de avaliador, né, os avaliadores. É muito importante a gente direcionar o olhar, porque quando a gente está contando uma história, sobretudo com textos e imagens, que são os recursos que a gente vai usar no currículo cultural, a gente tem que ter o cuidado de ir direcionando o olhar de quem está avaliando, porque é você que está contando a história. Poderia ser qualquer foto, qualquer ordem das fotos, qualquer tamanho de foto, qualquer texto, do menor ao maior, com o mínimo ou maior número de informações, que nada vai dizer se vai ficar bom ou não. É os ajeitamentos que nós vamos fazer, é como a gente quer direcionar o olhar de quem está avaliando. Isso é extremamente importante. E aí a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho, eu vou mostrar uma parte do currículo cultural que eu peguei do meu, para mostrar na prática como que a gente consegue, né, fazer esse direcionamento do olhar, né, através do uso de imagem e texto, de uma forma fácil, porque não adianta a gente também ter um currículo cultural com 70 páginas, muita informação, muito texto sobre as ações que nós fizemos, tudo que está sendo relatado, que às vezes não vai ser a realidade do avaliador. Ele não vai nem conseguir em tempo hábil, né, ter acesso a tudo aquilo. Então, e às vezes, se você mostra que teve experiências em segmentos demais, e aí como você vai provar que você tem mérito cultural para desenvolver um projeto no segmento específico que ele tem que ser vinculado? É isso que a gente estava falando desde o início. Sempre, sempre, a palavra de ordem é segmentos. Todos os editais, públicos ou privados, eles sempre vêm segmentados. Quais as áreas que vão ser contempladas? É muito importante a gente ter noção disso, porque é a partir disso que as avaliações são orientadas, é pelo edital. Então, se você está no segmento, você está, né, a gente está falando da expressão artística teatro, e dentro do teatro você está dentro do segmento
em que você exerce, né, em muito tempo a função de ator. Mas aí você vai propor um projeto que foge um pouco do segmento de atuação. Vai para outros campos do teatro, das artes cênicas, que vão além da atuação. Então, se o seu projeto, você quer que ele seja assim, mas você tem que ter o cuidado de, pelo menos, filtrar as suas experiências profissionais, formais, as não formais, e as suas formações artísticas formais e não formais. A gente já falou sobre isso, que para a arte e cultura, a gente tem um grande campo, né, da formação informal em arte, né, que não acontece dentro da universidade, nem dentro da escola de educação básica, então não é formal. Mas ainda assim acontece, e é de qualidade e é educação em arte, né, em arte e cultura. Então, é importante a gente refletir, eu fiz música no Centro Livre de Artes, eu fiz violino no núcleo de música, na Escola Municipal de Música. Então, se você fez, ter acesso a algum documento é direito, né, de toda pessoa. Uma declaração assinada por alguém, gente, é um tipo de comprovação. Uma foto em que você está presente no evento que tem seu nome é um tipo de comprovação. A sua citação numa reportagem ou numa postagem de rede social, vamos usar em termos atuais, pode sim. Por exemplo, se eu tivesse que submeter um projeto para fazer um ciclo de debates sobre algum tema, né, em arte e cultura, e esse seria o meu projeto, né, um ciclo de conferências para artistas, né? Com certeza eu usaria essa experiência que eu estou tendo hoje aqui de conversar com vocês como uma parte do meu currículo. Primeiro, porque é uma experiência super recente. E isso agrega valor, porque o artista está ainda em pandemia se reinventando e buscando outros lugares de atuação. Então, recente, isso é muito importante. É ligada ao projeto, né, que eu disse que iria fazer, né, que é fazer um ciclo de debates através de videoconferência sobre algum tema de cultura, que é basicamente a arte e cultura que a gente está fazendo aqui. Então, pedir uma declaração, e eu já tenho nessa declaração no meu WhatsApp, né, estou citando como aconteceu de fato, assinada, né, pelo superintendente Weider, o secretário Avelino, e uma declaração simples, que a gente, numa troca de mensagens ou numa ligação, resolve, e tem um peso, gente, tão grande no seu currículo cultural, tão grande que é muito importante que a gente esteja ligado nisso. Se você participou de uma feira literária no shopping, se você foi numa apresentação no shopping e apresentou uma obra sua, esteve numa feira, a gente vai ver o quanto, né, o segmento de feiras em Aparecida, né, e principalmente a galera do artesanato tem esse envolvimento. Até a sua participação contínua naquele local, né, que se manifesta, né, como um local de arte e cultura, que as feiras são, até essa participação contínua tem como a gente produzir uma forma de comprovar isso, que o avaliador entenda e que ele compreenda. Porque esse é o foco, é a gente mostrar que nós tivemos experiências relevantes nas áreas que a gente está alçando, né, propondo, querendo, né, pleitear, né, esse prêmio, ou esse financiamento, ou esse incentivo. Então, a gente tem que ter todas essas amarras. Eu vou começar a transmitir a tela do meu computador um pouquinho, e aí vocês não vão me ver, tá? E caso alguém tente levantar o dedo, tem o recurso de levantar o dedo, pode me interromper qualquer hora, tá? Que eu vou mostrar para vocês um currículo cultural, uma parte dele, para a gente conversar específico sobre a operacionalização da coisa, que é o que eu acho que é a parte um tanto quanto delicada, porque a gente pode ter pessoas com histórias e narrativas grandiosas, gigantescas, com anos de experiência, que a gente consegue comprovar pouco disso. E a gente pode ter pessoas que produziram pouco e tem muita comprovação sobre isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o que eu estou querendo dizer com isso? Com o material que a gente vai selecionar e como mostrar ele. Porque se nós tivermos condições de comprovar poucas coisas, nós temos que dar muita ênfase a essas poucas coisas, sobretudo se elas forem extremamente relevantes. A gente sabe, é natural que os editais eles fixem, né, um período de tempo para olhar a sua experiência, né, em arte e cultura, né,
sua contribuição que você já teve nesses lugares, mas eu vou fazer uma observação muito importante. Se você, por exemplo, é de um segmento e que você produziu coisas, né, na área que você quer pleitear há muito tempo, mesmo que isso não esteja lá no edital falando que é o período, a análise vai ser de 5 anos, ou de 3 anos, ou de 2 anos, se isso for extremamente relevante para a sua história, para a sua narrativa, sobretudo se for uma das coisas mais importantes, citem no seu currículo cultural. Só tenham cuidado de não citar coisas que estão, né, fora, né, desse período de tempo demais. Mas se isso é relevante para a sua história, lembre-se que o currículo, ele é, né, a sua vitrine, a sua carta de apresentação, o seu cartão de visita. Então, se isso é relevante para você, se você é escritor, escreveu um livro há 10 anos atrás, mas você escreveu esse livro, conseguiu publicar ele, tem todos os registros, o livro, sei lá, em N situações, é de bom tom que você coloque isso, mas aí a gente vai ter que pensar em alguns arranjos que a gente vai ter que fazer no currículo em si, e aí é de artista para artista, gente. E de pessoa para pessoa. Porque quem trabalha com algo pode não ter a mesma especificidade do outro, que talvez às vezes não é nem a mesma forma de mostrar. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa, né, em como montar nossas experiências, porque até as comprovações que a gente vai ter acesso são diferentes. Eu que sou da dança, geralmente nossa forma de comprovar nossas experiências são fotos que a gente pega, né, de apresentações de dança e os panfletos, né, os programas, né, dos eventos onde as apresentações estão inseridas. O teatro geralmente também se organiza assim, quando acontece em teatro, a música também, mas a gente tem uma grande parcela de artistas que não se apresentam de forma cênica no teatro, seja de dança, música, artes visuais ou outras linguagens, tantas quantas forem. E se ele se apresentou num barzinho, ou se ele se apresentou num festival de música que aconteceu organizado por empresa, sei lá. Isso tem mérito cultural? Tem. Se você acha que essa experiência tua tem validade para você propor um projeto nesse segmento, lembra, sempre nesse segmento, se a sua experiência é essa, seu segmento e o projeto que você vai propor tem que dialogar, né, com a sua experiência. Se isso fizer sentido para você, ok, seleciona as experiências significativas, cataloga elas, né? Divide por ano, se possível, e aí a gente pode começar a pensar, né, na elaboração do currículo cultural. Então, ó, esse primeiro passo é o passo, acho que mais demorado. Se a gente fosse tentar, né, operacionalizar esse currículo de uma forma mais comum, né, para todos os segmentos. A primeira coisa que eu imagino que vocês tenham que fazer, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é a gente catalogar. Porque quando a gente vai elaborar algo para uma lei de incentivo, um edital de forma geral, público ou privado, a gente já sabe de cara qual projeto que a gente quer. Então, se já tem certeza de qual é o seu projeto, então vamos ver se a nossa experiência é compatível com isso. Se não for, a gente tem que dar um jeito de mostrar no currículo que a gente é capaz mesmo, nossa experiência não sendo tão profunda, ampla naquele segmento que a gente está pleiteando. Então, quando a gente pega, né, esse currículo cultural, né, esse documento, esse instrumento, a gente espera que ele tenha uma organização que venha, né, dessa catalogação que você fez. Você pensou, refletiu quais são suas experiências significativas para o projeto, você vai buscar catalogar elas. Ah, eu participei da organização do evento tal, no ano tal. Beleza, isso foi marcante, tem tudo a ver com o meu projeto, isso constando no meu currículo cultural vai ser algo interessante, né? Ok. Como que a gente consegue comprovar isso? Se, de último caso, a gente não conseguir, aí a gente vai ver se é importante ou não continuar citando isso. Eu ainda acho que sim, mas aí a gente vai ter, né, até uma forma mais sutil de citar isso, porque não é elegante a gente dar a ênfase em alguma coisa que a gente não tem uma comprovação tão robusta.
Então, são cuidados, são sutilezas que a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que é importante, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho mesmo de escola, de faculdade, né? Que lá é a nossa vitrine, é o nosso currículo. É como se a gente estivesse, né, com o nosso currículo, demonstrando as nossas competências, nossas habilidades, e se a gente pode executar, né, aquele projeto de fato. Se nossa história nos confere, né, esse tipo de mérito, né, que é o que a gente conversou no início, de mérito cultural. Eu vou só abrir aqui, enquanto o Eider fala, pode falar aí, Eider, eu só vou abrir no currículo cultural enquanto você fala e depois transmito a tela, tá bom? É uma pergunta, até para orientar os demais, que talvez também tenha esse dilema, como eu estou ouvindo você falar, para que as pessoas se atentem para o segmento a qual ela vai propor o seu projeto. Você acha que um artista multifacetário, que às vezes ele é um ator, que é músico também, isso tem demais, ou é dançarino, mas também é ator ou canta, mas o projeto específico do edital que ele vai participar, então ele tenha mais de um currículo, ele prepare um currículo para cada edital. O ideal é isso. Perfeito sua colocação, mestre. Perfeito. Pessoal, é muito importante isso que o Eider falou, a questão dos segmentos. É muito comum no nosso ofício, né, de artista, de quem trabalha com arte e cultura em geral, que nós sejamos multifacetados, saibamos trabalhar, né, com diferentes artes em diferentes frentes. Mas, como o Eider citou, se no nosso projeto o segmento que a gente está abarcando é mais direcionado para uma linguagem, uma expressão, gente, a gente tem que criar mais de um currículo. É importante, porque uma experiência em coisas de dança não necessariamente vão demonstrar um mérito para você que está propondo algo em outra linguagem artística ou outro segmento. Então, eu acho que sim, Eider, eu acho que se, né, o artista, o produtor, o agente cultural, ele atua em mais de um segmento, mesmo que esses segmentos sejam tão próximos, às vezes da mesma linguagem, se a sua atuação em mais de um projeto for diferente, tenha currículos diferentes, porque com certeza, se você refletir, fazer aquele primeiro exercício de lembrar quais foram as experiências significativas que você teve naquele segmento, com certeza, quando você fizer isso, você vai conseguir catalogar e diferenciar o que é o que. Porque tem de diferenciar, é importantíssimo, extremamente importante, porque é uma rotina muito comum, projetos com portfólios ou currículos culturais, né, para englobar todos os editais que a gente acaba conhecendo no Brasil, né? A prática de construir esse documento, né, todo esse apanhado de histórias, de imagens, de textos, né, que reflete uma narrativa de alguém que trabalha em arte e cultura, tudo isso, geralmente, a gente quer colocar tudo, porque é artista, né? A gente gosta de não adianta, isso é novo. Por mais que a gente tenha isso, a gente tem que pensar sempre na segmentação artística, porque, principalmente, como a gente disse, os editais públicos, eles são pensados através, né, da segmentação. Por isso que é comum um edital ter X segmentos, o edital de outro lugar ter X segmentos, o edital de outro estado ter X segmentos, porque a realidade histórica, social e principalmente cultural daquela regionalidade onde o edital está abarcando, aqueles segmentos são tão eminentes na sociedade que eles precisam, né, de um edital específico para a gente abarcar isso. Na reunião passada que a gente teve, na videoconferência passada, né, o Eider já tinha me passado algumas informações sobre o número de segmentos que a gente ia ter na Lei Aldir Blanc, os prêmios, quantos prêmios seriam. Então, estar ligado, né, no edital, né, e tudo que ele diz, né, principalmente o número de segmentos é o básico. A gente não pode pensar num projeto sem encaixar ele em um segmento, não tem como. E encaixar em mais de um segmento não vai dizer que o projeto é melhor, pelo contrário. Se está encaixando em dois, é porque não está encaixando em nenhum direito. Vamos pensar por essa lógica, tá? É muito importante a gente pensar por essa lógica.
Porque, como a gente diz, o edital é segmentado, então nós temos que nos adequar a essa realidade segmentada, e não que ela seja ruim, porque assim a gente consegue, né, ter acesso e dar acesso a mais trabalhadores de arte e cultura em diferentes segmentos, numa proporcionalidade talvez mais democrática do que se fossem só em 4 linguagens, por exemplo, dança, teatro, música e artes visuais. Não seria tão democrático. Então, é importante a gente perceber, né, esse movimento histórico dos editais, de financiamento, incentivo, prêmio públicos e privados, como eles vão mudando, né, eles vão assumindo, né, novas configurações ao longo do tempo. E é interessante a gente pensar, né, no que eu vou mostrar agora da tela aqui, que eu minimizei, esqueci de mostrar para vocês, o meu currículo cultural, que é essa ideia de currículo cultural que a gente vai trazer, né, nesse edital que vai chegar e que nos dá a oportunidade de mostrar, né, várias facetas, né, da nossa história, da nossa narrativa. Eu não vou me delongar muito sobre ele, eu vou mostrar algumas coisas que eu coloquei, não é ele todo, tá, pessoal? Vocês vão perceber que aqui não tem capa, e eu, para facilitar, eu dividi em 2 arquivos. Que um arquivo é sobre a minha trajetória e experiência artística informal, então é participação em espetáculos, em mostras de dança em escola, festivais competitivos de dança, eu estou manifestando coisas da minha área, tá? Então eu me dediquei um arquivo, né, um documento todo para mostrar isso. Depois eu vou passar aqui mais especificamente, para vocês perceberem qual a identidade visual que eu selecionei. Para essa parte que é sobre as experiências artísticas, eu selecionei uma identidade visual bem simples, porque a gente vê, né, que as imagens geralmente de programas já têm muita informação, então a gente não precisa acrescentar longos textos. Então a minha identidade visual foi sempre comprovação através de imagem. Então tá aqui a imagem. Isso é um espetáculo Mágico de Oz, organizado por uma escola de dança, no qual meu nome está aqui lá na parte final do programa, Paulo Alves, onde eu atuei como Senhor do Castelo, como ator. O ano dessa experiência, 2011, o nome dela, o Mágico de Oz, onde aconteceu, e uma pequena descrição do que eu fiz, o que eu executei, né? Qual foi o meu papel. Foi participação enquanto ator com o personagem Senhor do Castelo. E vocês podem perceber que eu preferi dar uma ênfase aqui, né, no nome da obra e na minha participação, para essas informações ficarem mais claras, para quando o avaliador ou avaliadora eu não estou conseguindo eles ver, já Paulo. souberem onde que eles vão procurar a imagem. Só que em todas as imagens eu adotei a mesma identidade. Eu não estou vendo o compartilhamento, Paulo. Ah, perdão. Eu acho que não entrou. Você está falando aí, mas a gente não está enxergando. Ah, sim, obrigado por falar, Wade. Eu vou tentar colocar de novo. Ok. Só um momentinho. Agora tá, não tá? Positivo. Perfeito. Agora sim. Então, eu vou mostrar de novo o que eu estava falando, pessoal. Que vocês não estavam vendo. Deixa eu só fechar aqui de novo. Vou só esperar a imagem abrir um pouquinho, mas vocês vão ver que, igual eu estava mostrando, é um documento cheio de imagens, né, e textos. Super simples. Eu construí ele no Word, no editor de texto simples. O que eu estava falando, né, da identidade visual, pessoal, que vocês não estavam vendo, era isso aqui. Como o programa dos eventos geralmente vem com muita informação textual, muita informação de cor, né, visual, então, para não ficar carregado demais, eu optei por mostrar, né, programas que são a maior parte das comprovações que eu tenho, eu coloquei embaixo, né, na identidade visual apenas o nome da obra, que pode ser comprovado, né, tudo está no panfleto, o ano, a cidade e qual foi a minha participação. Tudo são informações que estão no programa. Ó.
meu nome aqui, lá no final do programa, um programinha dobrável, e aqui falando que eu participei como Senhor do Castelo, como ator. Fechou, essa é uma comprovação. E vocês podem ver que eu coloquei uma imagem por página para a gente não tumultuar e não deixar minúsculo, que o avaliador vai ver. Então, todas essas questões a gente tem que pensar e são extremamente importantes para quem vai avaliar, conseguir perceber, né, toda a sua trajetória manifesta através de textos e imagens. Vou mudar um pouquinho para outro tipo de comprovação aqui para a gente ver. Ó. Aqui a gente já está falando de uma mostra pedagógica, cultural e científica que aconteceu na Secretaria de Educação de Aparecida, na escola Professor Wilsonina de Fátima, e lá no programinha, que foi um programinha impresso em folha A4, na impressora da escola preto e branco, e a gente, né, formatou ele para aparecer, né, e dobrar nessas partes, e colocou o nome de todo mundo. Então, a gente conseguiu produzir algo que, né, pode ser usado como comprovação para a posteridade sobre, né, aquela experiência, aquela ação que envolveu, né, o contexto artístico e cultural. Então, eu participei como coreografia, Frutos da Terra, professor de dança, Paulo Henrique. O que tem escrito aqui embaixo? A mesma identidade visual, ó, o nome do evento, o ano do evento, a cidade do evento e o que eu fiz no evento, qual foi minha participação, bem breve. Criação e apresentação de dança com alunos da escola, coreografia, Frutos da Terra. Então, uma comprovação simples, está até amarelado esse papel, mas eu tenho ele guardado numa pastinha. E percebem que as informações vieram na mesma ordem? Isso é extremamente importante. E aí, se vocês forem reparar, ó, 2011, cadê? Nossa, eu só fiz coisas em 2011. Aqui, 2012. Então, eu quero mostrar a ordem cronológica. É de muito bom tom que a gente organize as imagens em ordem cronológica, né, para quem vai avaliar, conseguir identificar, né, toda a nossa história, a nossa trajetória, né, em arte e cultura. Então, a gente fica ligado, né, nessas pequenas sutilezas, são importantes. E o que eu estava falando para vocês, né, da forma logística, como eu organizei todas essas imagens, esses textos, vocês vão colocar lá no final que tem uma reportagem de jornal. Eu sei que tem muitos segmentos de arte e cultura que a maior parte das comprovações, naturalmente, são em coisas impressas, como jornais, revistas, enfim, online ou físicos, né? Esse daqui, que é em 2015, foi um espetáculo, né, que eu fiz numa escola de tempo integral em Aparecida, que eu trabalhava, que é em Retiro do Bosque. Então, esse espetáculo, né, ele teve cartaz, teve programa, teve gravação em DVD, teve participação de todos os alunos da escola e tudo estava registrado. Mas por quê? Porque eu, professor, artista, eu mostrei, né, para a escola e para as pessoas que era necessário a gente produzir, divulgar e eternizar material sobre, né, aquele acontecimento. Então, isso daqui foi o cartaz. Essa aqui, ó, vocês vão ver que são 3 fotos diferentes. Aqui não dá para clicar, na verdade. Ó. Vocês vão ver que eu usei 3 arquivos de foto. Essa primeira, eu tirei uma foto do meu celular, do panfleto. Então, isso daqui é uma foto. Isso daqui é uma reportagem do jornal que eu tenho guardado na época que saiu, que é o jornal... eu esqueci o nome do jornal, gente. Acho que é o Diário de Aparecida. E essa é a reportagem do jornal, então eu tirei foto só na reportagem, né, na página que aparece. E aí resolvi incluir uma terceira imagem, que é essa mesma imagem, só que somente essa parte azul da reportagem, que não dá para ler, né, gente? É impossível ler isso daqui desse tamanho. Então, o que eu fiz? Selecionei só ela, cortei, dei o zoom, para a pessoa que for avaliar conseguir ter acesso a todas as informações. Falando onde aconteceu, que foi um musical, um sonho de criança, o nome, atraiu mais de 1.500 pessoas. Lá embaixo tem mais com direcionamento do professor Paulo Henrique, diretor-geral do espetáculo, conseguindo desenvolver. E aí a reportagem, como está no jornal. Então, esse é um tipo de comprovação extremamente importante. E o que eu usei basicamente para comprovar essa experiência, né, desse espetáculo? Foi
um mega evento na escola. Foi a única vez que eu trabalhei 24 horas direto dentro do mesmo espaço. A gente que é artista, a gente passa por essas coisas. Vocês sabem como que é. Perdão, pessoal. Então, aqui eu usei o cartaz, a foto da reportagem e um zoom específico na reportagem. Que são coisas que a gente pode guardar de todo evento que a gente participar, fizer, for convidado, toda ação que a gente desenvolver, a gente pode documentar ela de uma forma, a gente pode catalogar ela de uma forma. Então, a gente tem que começar a internalizar que nós, artistas, temos que ser exímios, profundos, excelentes catalogadores do nosso próprio trabalho. Se os diversos agentes que atuam com produtores e artistas, né, não catalogam essas experiências, o artista tem que começar primeiro a cobrar isso, e quando ele fizer parte da organização, ele mesmo, né, operacionalizar isso ou fazer com que isso aconteça, a catalogação. Porque a gente só consegue comprovar que existiu de fato aquilo que tem, né, algo dizendo sobre. Então, comecemos a perceber isso sobre o nosso trabalho. Aqui, a mesma coisa, essa foi uma situação ímpar na minha vida. Foi o primeiro edital que eu ganhei, foi um edital da Funarte, junto com a companhia de dança, foi o Prêmio de Dança Clausiano. Nós recebemos R$80 mil para fazer um espetáculo. A gente não sabia que tinha descontado o imposto de renda, e aí calculamos os valores tudo errado, e aí fizemos o espetáculo e não sobrou dinheiro para nenhum artista, mas os artistas outros, além da companhia que participaram, todos foram pagos, menos nós da dança. Então, assim a gente vai aprendendo, né, como sobreviver, né, de arte e cultura. Mas por que eu estou contando isso? Essa foto aqui foi uma coisa que a gente imprimiu 15 minutos antes do espetáculo começar. Porque a gente não conseguiu que a empresa que tinha feito os programas coloridos, que não eram esses, eram super bonitinhos, entregasse. Então a gente imprimiu isso na hora, mas tinha o nome de todo mundo. Lá, eu circulei, vocês viram que onde tem meu nome eu circulo. Isso é também uma ação muito sutil, mas que facilita a vida de quem está avaliando. E isso daqui foi uma publicação do Facebook, que acho que foi o Teatro SESI que fez, porque a gente alugou o espaço para apresentar lá em Goiânia. Então, estava no Facebook deles e eu achei. E aí salvei no meu lugar onde eu guardo, né, as coisas virtuais que eu tenho salvas sobre os meus trabalhos, e guardei. E quando eu precisei, né, montar o meu currículo cultural, juntei as coisas, identifiquei, né, para vocês do que se trata, no escuro, um espetáculo da Pleiadicia de dança, mesma identidade visual, o ano que aconteceu, a cidade que aconteceu. Eu coloquei aqui uma ênfase maior, porque foi um espetáculo contemplado por um prêmio de dança a nível federal, essa é uma informação riquíssima, importante. E aqui coloquei o que eu fiz, né? Que eu atuei como ensaiador, iluminador e sonoplasta, tudo ao mesmo tempo. Então, e como que a gente conseguiu manifestar isso? Através de um post do Facebook e um programinha impresso em folha A4 preto e branco. Mas que, diante da magnitude dessa ação, dessa experiência artística e profissional que eu tive, junto com todas essas outras muitas pessoas que participaram, é tão significativa que tudo bem, se é isso que eu tenho para comprovar, é isso que eu tenho. Eu poderia comprovar de outras formas? Poderia. Eu poderia colocar um print do edital com o nome do projeto e o nome dos participantes lá? Poderia. Mas eu optei por colocar o programa, o espetáculo, já que foi um espetáculo apresentado, e colocar ele mesmo sendo preto e branco. Então, esses arranjos, né, essas organizações que a gente vai fazendo, sempre tem que ter um objetivo, né? E um objetivo que é importante a gente ter ligado é de facilitar, né, e orientar o olhar de quem está avaliando, né, da forma que a gente quer mostrar a nossa história. Então, a nossa história ela é guiada. Somos nós que vamos incluindo textos e imagens e vamos guiar essa história. Eu poderia incluir aqui embaixo um texto bem grande falando: esse espetáculo foi contemplado pelo Prêmio de Dança Clausiano no ano tal, dando informações, falando que eu atuei,
falando isso, aquilo, falando muita coisa sobre esse momento, poderia. Mas eu tenho outras experiências tão importantes quanto, talvez não tanto, mas importantes, que eu preferi mostrar poucas informações das minhas experiências, mas mostrar um conjunto robusto dessas experiências. Caso o seu currículo cultural de outro segmento você tenha poucas experiências e consiga comprovar isso de poucas formas, sobretudo se tiverem poucas imagens, que é um recurso visual muito interessante, que é a imagem prova. Por exemplo, aqui nitidamente dá para ver que sou eu dançando há uns 10 anos atrás, no mínimo, né? Porque minha perna não faz isso mais. Mas é importante, né, esses recursos visuais e textuais, que a gente tenha eles sempre em acesso, para a gente conseguir mostrar de fato o peso da nossa narrativa. Eu queria mostrar essa parte específica. Eu sei que esse tipo de coisa pode acontecer com muitos de vocês na hora de colocar no currículo cultural de vocês, e alguns vão optar por não colocar. E aí eu vou justificar o porquê que eu coloquei e a importância da gente fazer, né, ter esse olhar para a nossa experiência. Isso daqui é um festival a nível internacional que acontece no Brasil todo ano. Há exatos 20, acho que 20, não, exato 10 anos, há 29 anos no Brasil, que até em pandemia aconteceu. É uma competição internacional de dança, que é vinculada a diversos órgãos internacionais que, né, recebem, né, os ganhadores, né, dessas competições e podem oferecer bolsas para elas. Em suma, é um evento importante no meu segmento artístico de dança, né, dança cênica, que é essa, né, de apresentar coreografias em teatro. Então, esse evento, que é o Passo de Arte, uma competição internacional de dança, que acontece sempre em Indaiatuba, vocês vão ver que a comprovação dele é muito, muito ruim. Por quê? Porque é um programa, por ser uma competição de dança, vários dias, vários grupos apresentando. São mais de 300 apresentações, bem mais. Então, isso daqui é um catálogo com todas as apresentações, com um dia, o horário e onde vai acontecer. Então, dificilmente, num documento desse, num programa desse, teria o nome de bailarinos, né? Só quando dança solo. Como eu dancei e foi conjunto, né, com um grupo de dança, só tem aqui, ó, conjunto, contemporâneo, avançado, que é conjunto, é porque não é solo nem duplo, né? Tá especificando o que é o nome do grupo, Contemporâneos do Teatro Escola Basileu França, de Goiânia, Goiás, coreografia Tempo, A Escuta da Luz, nome do coreógrafo, 3 minutos e 51 segundos. Mas assim, uai, Paulo, você não falou que tudo tem que ser comprovado? Você não comprova que você estava lá. Depende, vamos olhar como um todo, ó. Aqui eu estou identificando o evento. Eu afirmei que eu fui bailarino do grupo Contemporâneos do Teatro Escola Basileu França, na coreografia Tempo, no caso, fazendo menção, né, a essa citação aqui. Mas, se vocês voltarem um pouquinho antes, a experiência significativa que eu resolvi colocar exatamente antes dessa daqui, que é importante, porque é um evento importante, a comprovação que eu coloquei aqui foi exatamente do meu evento de formatura, né, no curso técnico em dança contemporânea, onde dá para o avaliador perceber que eu, a partir desse ano, começo a integrar o grupo Contemporâneos do Teatro Escola Basileu França. Tanto que esse grupo, no mesmo ano, já se apresentou no Festival de Dança competitivo. Então, aqui a foto do grupo, meu nome e o nome de todos do grupo, vinculado, é um grupo vinculado, que era vinculado ao curso técnico em dança contemporânea. Então, vocês lembram quando eu falei várias vezes da gente direcionar o olhar de quem vai avaliar? É sobre isso. É a gente, na organização, né, na forma, na opção visual que a gente escolher de como mostrar nossas histórias, nossas experiências no currículo, é a forma como a gente vai orientar o olhar de quem está avaliando. Eu participei de outros eventos que não são tão importantes como o Passo de Arte, não são mesmo, mas que eu tenho comprovações até de reportagem de jornal. Mas eu não citei aqui. Apesar de reportagem, né, de jornal, por ser uma coisa física, ser algo interessante, eu não coloquei, preferi colocar essa. Pode falar, Weider. É muito interessante mesmo quando a gente traz essa perspectiva de, no currículo,
que não é o mero detalhe, eu vou contar a minha história. E uma história, ela tem início, ela tem meio, tem fim, e você dá ênfase onde quer. Muito interessante esta visão que você está passando. E qual que é a melhor forma de eleger, então? Você fez aí, você elegeu por importância colocar aí essa programação diretamente, mas na história contada, anterior a chegar a ele, quem está avaliando já viu que você faz parte disso. Então, qual a melhor forma de eleger que tipo de material colocar aí? Porque se você escolheu esse e tem outros, você recusou eu colocar os outros. Porque às vezes eu tenho de um espetáculo, de um espetáculo, de uma apresentação, vários materiais. Eu tenho o ingressinho, eu tenho o folder, eu tenho o cartaz, eu tenho a matéria em vários jornais. Como é que é a melhor maneira de eu escolher, de eu eleger aquele que vai precisar estar aqui, ao invés de eu vou colocar tudo no meu currículo, ele de 100%, 60% é só uma apresentação, só um espetáculo. Perfeita colocação, Weider. Essa parte da catalogação, lá no início que eu falei para vocês, que é de fato a parte mais trabalhosa, ela é muito importante. Então, primeiro, eu acho importante a gente identificar, né, em nós mesmos, quais foram as experiências significativas. Identificamos ela, vamos ver quais as formas de comprovação, né, que eu tive. Eu vou mostrando para vocês enquanto eu estou falando, essa pastinha aqui, que aí eu acho que vai clarear melhor as ideias, viu, Eider e demais. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui elaborar essa parte do currículo cultural que eu estou mostrando para vocês foi essa pastinha aqui, ó, catálogo de imagens. Eu selecionei algumas experiências significativas, nesse caso que eu tinha comprovações, e coloquei elas todas numa pasta. Então, aqui tem muita imagem aqui que não está no meu currículo, mas foram experiências que eu julguei necessárias que poderiam estar. E aí, depois que eu fui colocando todas, eu vi que estava muito grande, tinha algumas que não dialogavam muito com o segmento que eu pretendia para mostrar nesse currículo. Aí algumas foram e outras não. Mas depois que você catalogou tudo isso, então, assim, a ordem de importância do que a gente vai catalogar é justamente a relevância que tem. Aí, identificadas as obras que a gente tem qualquer tipo de comprovação, e aí a gente vai trabalhar em cima das comprovações, em como selecionar, né? Então, ó, o programa de evento seria o ideal. Então, tudo que você tiver programa de evento que tenha o seu nome e isso esteja de forma organizada, de certa forma é muito bom que a gente coloque, porque demonstra uma seriedade, não só no artista que participou do evento, mas também no próprio tipo de evento que se dispôs a mostrar, registrar e deixar aquela informação toda organizada, que é realmente um dos papéis, né, do artista, né, e daquela ação artística, que ele cumpre esse papel de ser registrado, né, eternizado, para que a gente possa usar depois. Então, tudo que você tiver programas, ó, programa, ó, esse é um programa a parte da frente, esse é o programa a parte de trás, porque na parte da frente tem as informações sobre a obra local, quem organizou e tudo, e atrás geralmente vem o nome do elenco, né? Ou da ficha técnica, ou questões que vão mostrar o nome de quem está participando. Então, produzir esse material é tranquilo, foram fotos. Mas, por exemplo, o Eider citou, né, coisas sobre ingresso, sobre panfletinho menor, que tem poucas informações. Eu citei com muita veemência essa obra aqui, Carmina Burana, os 2 anos que ela aconteceu. Mas um dos anos eu só tinha esse papelzinho que foi entregue no início. E no outro eu tinha o programa completo, que é esse daqui, que tem um nome. Mas eu optei por citar as duas para mostrar para quem está avaliando que num ano eu apresentei e no outro também. E se a gente voltar lá no currículo, a pessoa vai entender que eu apresentei em um ano como bailarino e no outro como coreógrafo. Que foi, eu coloquei até aqui, eu resolvi colocar de forma diferenciada, né, da identidade visual que eu estava colocando. Nome da obra, o ano dela, 2012, 13, então foram temporadas que ela foi apresentada,
Participei como bailarino e coreógrafo, aqui como bailarino, aqui como coreógrafo, porque tem aqui a especificação. Então, assim, a minha sugestão de como selecionar esse material, gente, é, de fato, você vai ter que se colocar no lugar de quem avaliar. De fato, essa experiência que o avaliador espera que seja importante e relevante, por isso que você colocou lá, ele espera, então espera-se que essa atividade realizada, né, essa ação em arte e cultura realizada, ela tenha uma comprovação mínima. Se ela for relevante e tiver uma comprovação, mesmo que seja o ingresso, coloque. Mas aí eu vou dar uma sugestão que, apesar de não ter demonstrado ao longo do currículo, eu acho que ela é totalmente válida. Talvez aqui eu usei por colocar um post do Facebook. Aquilo que você não consegue comprovar com as imagens, com o documento original que foi produzido, documento não, a imagem original que foi produzida na época, você pode orientar através da escrita, não tem problema nenhum. Se, por exemplo, essa imagem aqui não tivesse os dados que eu gostaria, né, dessa mostra de dança, eu poderia colocar um breve resumo aqui, falando mais sobre o evento e a minha participação. Porque aqui eu participei como bailarino e apoio técnico do evento tal. Mas do evento tal eu só tenho panfleto, não é nem um panfleto, isso é um marcador de livro, gente. O Eider falando que tem ingresso comprovando, eu tenho até marcador de livro. Esse daqui é o marcador de livro que na época fizemos, não sei o porquê. Um marcador de livro, uma obra de dança. Mas eu tinha no meu Facebook, nem lembrava disso, uma foto sobre esse evento. Dá para ver que essa foto é desse evento? Não, mas eu estou dizendo que é. E aí, espera-se que o avaliador acredite. Se você julga que isso não vai ser informação importante, você pode colocar aqui. Participei do evento enquanto bailarino, enquanto apoio técnico na condição de aluno do curso técnico em dança contemporânea. O evento aconteceu dos dias tais, foi apresentada a coreografia tal. Você pode dar outras informações com outros recursos para quem vai avaliar. Eu só peço que vocês não deixem as informações no ar, porque se eu não tivesse essa foto aqui dançando e mostrasse para o avaliador nessa página que eu coloco sempre uma experiência, uma ação artística por página, né? Foi a opção que eu fiz. Se eu coloco só o marcador de livro, talvez ficaria um tanto quanto incompleta essa comprovação minha. Mas com uma foto de dança, espera-se que essa foto seja, né, eu dançando nesse evento. Então a gente é de bom tom que a gente produza dados reais, por favor. Então, tentar esclarecer minimamente para o avaliador o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, de fato, acho que a importância maior. E na hora que a gente for selecionar esse material, a gente identificar a relevância dos fatos históricos. Porque essa cronologia aqui, né, que eu mostrei para vocês, da gente sempre estar ligado na ordem cronológica, essa ordem cronológica, ela produz um efeito de história. Então, se a história que você está mostrando não tem coisas tão relevantes para você, para o avaliador vão ser menos ainda. Agora, se tudo que você selecionou são coisas relevantes e você tem um apreço especial na sua história como artista, produtora, agente cultural, coloque, gente. Se vire e arrume um jeito de comprovar. O que importa é você mostrar as belezas da sua história enquanto alguém que trabalhou e trabalha com arte e cultura. É você mostrar que você é capaz de desenvolver aquele projeto com coisas que você consiga comprovar. A sua história, é a sua vitrine, é o seu cartão de visita. O avaliador abriu, ele tem que saber quem é você, nome artístico, que segmento que você é, conjunto das imagens e textos que você mostrou. Se mesmo sem você dizer qual é o seu segmento, na hora que o avaliador estiver passando as páginas, antes de chegar no final, ele tem que ter descoberto qual é o seu segmento. Porque se ele tiver em dúvida até o final, não tem muita chance de dar certo. Lembra daquela relação que a gente fez? Se está em segmentos diversos, às vezes ele não está em nenhum. Então, a gente toma cuidado com essas coisas. E como você organiza, como você seleciona, organiza e mostra esse conjunto, né, de
de comprovações, de histórias, de ações e obras que você fez, é uma coisa sua. Tenha muito cuidado, produza, veja, dê para alguém ver, dê para alguém falar, nossa, realmente, você produziu muita coisa. Pergunta a alguém, olha, eu consigo mostrar que eu sou um ótimo pintor, ou um ótimo organizador de eventos, ou um ótimo coreógrafo, ou um ótimo gastrônomo. Então, é sobre isso, a gente entender essas nuances. Eu não vou passar muito aprofundadamente uma parte que eu queria mostrar para vocês, pelo nosso tempo, mas vocês não vão ser prejudicados, porque é uma parte essencial, mas é a parte mais simples para nós que somos artistas, que é aquela outra faceta que nessa coisa de currículo cultural, nessa expressão que a gente está, né, trabalhando esse conceito, que ele agrega, né, e eu acho que agrega para somar, que são as experiências profissionais. E aí eu vou fazer um parênteses sobre essas experiências profissionais formais. Por mais, eu vou falar especificamente Eu de queria artistas. comentar. Artistas geralmente Eu queria comentar trabalham, antes de né? você passar. Antes de você passar para essa parte, ao final da última parte, você disse como se o avaliador estivesse olhando e falando, nossa, você produziu muita coisa. Queria enfatizar para... Eu não sei quais áreas, quais segmentos esses artistas que estão aqui hoje participam, creio que de uma diversidade, mas há segmentos mais específicos que é tipo menos é mais, sabe? Nessa seleção, não preocupar-se com uma espécie de esvaziamento. Eu tenho um bocado de matérias de diversas que se confundem as áreas, mas se ater a isso que o professor Paulo está falando, eu vou esvaziar isso aqui, mas eu vou ser bem objetivo, porque às vezes muitos querem seduzir, não sei se a palavra seria essa, mas encantar o avaliador com esse monte de coisa que ele vai ver e ele vai sentir que ele está perdendo tempo, que não tem a ver com aquele segmento específico. E mais, tem segmento que, às vezes, para o teatro, por exemplo, eu tenho uma carreira de 30 anos e eu tenho 3 espetáculos. Mas só você produziu pouco? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que só com um espetáculo eu estou em cartaz há 15 anos. Ou seja, tem uma relevância gigantesca. Mas são só 3 produções, mas há 15 anos no palco significa muita coisa. Então, essa realmente largar a mão de pensar em volume de quantidade para encantar alguém, mas ser objetivo, ser real, né? Eu acho que por aí. Obrigado, Eider. Excelente colocação, pessoal. Que é o que a gente está tentando exercitar, né? Desde a hora que a gente começou, essa relação do que... Porque no final das contas, a gente começou falando, né, até sobre aquela questão de ter mais de um currículo cultural, né? Quando você está trabalhando de uma forma, né, multissegmentada, né, em várias frentes. Então, essa coisa, né? A gente produz muita coisa, né? Tem muita coisa produzida, e querer mostrar tudo isso de uma vez requer um cuidado muito grande, uma perspicácia para a gente não, ao invés de querer auxiliar, né, no processo, a gente esteja se atrapalhando um pouco. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso que o Eder acabou de falar, né, que reforça o que a gente está falando, né, da gente ficar ligado, né, nos segmentos artísticos, e que o currículo cultural, o objetivo dele é orientar quem está avaliando a entender a nossa história. Porque o foco desse currículo cultural é a gente descobrir qual projeto tem mais mérito do que o outro. E quem que escreveu esse projeto? Foi fulano de tal, ou foi a associação fulano de tal. Qual o currículo cultural? Vamos lá saber qual é o currículo cultural de quem está propondo o projeto neste segmento. Então, a gente tem que garantir que essa história seja direcionada por nós, para que a gente consiga, né, que o projeto, né, esteja em acordo com quem vai avaliar, que está avaliando segundo parâmetros do edital, que é segundo parâmetros já praticados, né,
há algum tempo em editais, né, comumente disponibilizados pelo poder público. Então, a gente já sabe mais ou menos o que se espera de um currículo cultural, a gente só precisa adequar melhor o que a gente mostra, porque a gente pode mostrar toda a nossa experiência, ou pode mostrar um conjunto dessas experiências muito bem filtradas, muitíssimo bem filtradas, inclusive com direcionamento de ordem cronológica e identidade visual, que vão fazer o avaliador e a avaliadora falarem assim: nossa, esse projeto é sucesso. Essa pessoa vai arrasar, esse grupo vai arrasar, essa associação vai arrasar, porque a gente consegue ver, né, o entrelaçamento da história, da narrativa de quem escreveu, para o projeto que foi escrito e para a prospecção que vem depois desse projeto ter passado por todo o trâmite e ser executado. É uma garantia de que o público, a sociedade, vai ter acesso a algo que realmente foi pensado, foi planejado, feito por pessoas que têm histórias em arte e cultura, de produzir coisas e de oferecer coisas para o público que vão continuar oferecendo. Então, esse é o método cultural. Essa segunda parte que eu queria passar rapidinho, vocês vão ver que aqui eu dividi em 2 arquivos. Vocês podem ver que é um arquivo editável, eu fiz tudo no Word. Eu dividi em memorial profissional e memorial artístico. Memorial profissional dedicado às experiências profissionais formais, e eu resolvi colocar nele, e não no memorial artístico, que é onde tem fotos de ações e produtos artísticos, eu resolvi colocar aqui no memorial profissional as minhas formações, sejam elas formais ou informais. Vou mostrar aqui para vocês como que eu organizei. É um currículo básico, mas eu resolvi chamar de memorial profissional. E eu me identifico, né? Coloco onde que eu trabalho atualmente, minha formação acadêmica, onde que eu estudei, o curso que eu estudei, onde que eu estudei e o ano, são informações importantes. Qual foi minha formação artística? Então, toda essa formação, 90% dela é formação livre. Não tenho certificado, 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 mas até aqui eu tenho muitas fotos do Facebook de apresentações que eu fiz dançando em eventos destes locais, a maioria em redes sociais, no caso Facebook, coisas bem antigas, que tem textinho, que tem lá direção, coreografia, que eu mesmo escrevi na publicação, nem foi feito para que depois eu pudesse usar, só foi feito mesmo, porque os professores faziam desse jeito, a gente também fez, mas me deram aporte para, na hora de inserir no meu currículo, colocar como experiência válida. Então, eu coloquei formações livres, onde eu estudei alguma coisa de arte e cultura, circo, jazz lírico, em Joinville, coloquei tudo. Tudo isso daqui eu tenho certificados. Nenhum desses certificados estavam lá no meu currículo artístico, no meu memorial artístico. Porque eu resolvi dar ênfase na parte do memorial artístico em coisas em que eu estive dançando ou dirigi quem estava dançando. Meu currículo, né, aquela parte que eu dediquei para mostrar para vocês, o segmento dele é isso. É o segmento de quem está dançando, bailarino, ou de quem está dirigindo, coreógrafo. Está dentro disso. Ou eu bailarino, ou coreógrafo, provavelmente no meu projeto. Eu vou voltar lá para vocês verem. Então, aqui tem as experiências, os cursos, né, que eu fiz, minha trajetória profissional, que foi onde eu trabalhei, né, de coisa formal, em todos os lugares. E da mesma coisa, coloquei o local, o tempo que eu trabalhei, a função que eu exerci. E aqui, bem ao final desse memorial profissional, eu coloquei essa parte onde eu escrevi de forma livre, né, e resolvi chamar de habilidades e competências, porque eu acho que eu, né, imaginei escrever 3 parágrafos, porque o avaliador ia olhar para o meu memorial profissional lá no meu currículo cultural e ver, beleza, ele estudou aqui, estudou arte aqui, trabalhou nesses lugares, mas quais são as habilidades e competências dele, né, para esse projeto? Isso daqui tudo ele trabalhou em universidade, na APA, em escola, em teatro, são experiências diferentes. Então, eu resolvi
orientar um pouquinho o olhar do avaliador ao incluir uma parte textual aqui que vai ser lida por ele. Então, coloquei aqui um breve relato sobre habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo. Coloquei aqui, fiz um textinho, isso daqui tudo vocês vão ter acesso depois, vocês vão ler, tá? Então, coloquei aqui que eu trabalhava em escola, que eu possuo grande experiência como coreógrafo, porque eu dancei em muitos festivais, eu levei grupos em que eu atuei como coreógrafo para dançar, coloquei as experiências nas áreas que eu tenho, apesar de tudo isso estar sendo citado ali, mas aqui eu estou citando, afirmando, dizendo que eu tenho experiência nessa área e consigo montar coreografias e dançar coreografias nessas áreas, porque eu estudei balé clássico, jazz dance, lyrical jazz, dança moderna e danças urbanas, e coloquei experiência em organização de eventos, mas sempre com o direcionamento para coisas em que eu atuei como coreógrafo ou bailarino. Então, essa parte que se dedica a uma coisa mais profissional, formal e acadêmica, de estudos, eu resolvi chamar de memorial profissional, que é uma parte do meu currículo cultural que vem anexada junto com o que eu chamei de memorial artístico, que é aquela outra parte que a gente já tinha visto e eu já tinha mostrado um pouquinho dela sobre vocês, que estão lá, né, só coisas que eu participei, ou dançando, atuando ou coreografando. Então, eu tenho muita coisa guardada, de muita coisa que eu fiz, mas ao lerem, vocês depois forem acessar o material, peço que vocês leiam, principalmente com muito cuidado as imagens, para vocês verem as alterações que eu fiz. Eu usei basicamente um celular e um computador para tirar a foto dos arquivos físicos e baixar os que estavam em redes sociais e fazer essa coisa aqui de circular meu nome para facilitar. Então, todas essas experiências aqui, se vocês lerem minuciosamente as informações, o cuidado de por que tem esse texto aqui, por que eu resolvi mostrar que era no Facebook, porque se eu cortasse isso daqui já dava para ver que não era no Facebook. Tudo, as menores sutilezas têm que fazer um sentido. No final de tudo, o nosso currículo cultural, ele não poderia ser nada que não fosse algo próximo de uma obra de arte, um objeto artístico, né? A arte em si. Um currículo cultural, né, um currículo de um artista, de um produtor, de um agente cultural, teria que ser algo, né, diferente, né, algo mais artístico, algo mais poético. Então, por isso, a gente ter todo o cuidado do que vai selecionar. Lembrem-se do que o Eider chamou atenção no início e agora, da gente ter objetividade no que a gente vai mostrar. Sempre que a gente estiver montando, é bom a gente ver a ordem do que a gente colocou e ver se faz sentido mostrar aquelas experiências naquela ordem. É extremamente importante, sobretudo para aqueles segmentos e principalmente os indivíduos de alguns segmentos costumam ter muito material. A gente se perde com muito material e a gente se perde com pouco material também. Então, vamos tentar nos equilibrar na hora de montar isso. Paulo, pode falar, Wade. E essa ênfase que a gente está dando em relação a essa quantidade de material é, claro, para a objetividade de uma melhor avaliação, mas também para tirar o anseio do próprio artista em achar que tem que ter muita coisa, né? Porque não tem, é para relaxar mesmo e bem sóbrio. Exatamente. Só mostrar aqui de novo, gente, essas pastinhas, que aquela hora minha fala ficou meio truncada, mas foi basicamente essa organização que eu fiz para a gente fazer essa fala, né? Que foi para montar o meu currículo cultural. Cataloguei as imagens, como eu mostrei aquela hora para vocês, apesar de não utilizar todas. Então, se eu não me engano, são 76 imagens que eu selecionei de um período que eu defini, né? Cataloguei as imagens. Eu dividi ela por anos, então eu tive 2011, 12, 13, 14, 15, 2016. Eu não me lembro o que eu estava fazendo da minha vida, eu sei que eu não produzi muita arte, eu não me recordo por quê, mas é isso aí, nos outros anos eu estive produzindo. Então, eu dividi por anos, então, de todas aquelas 76 fotos, as de 2011 estão aqui, e assim por sequência estão aqui. Após eu ter feito toda essa divisão, eu já comecei aqui. Primeiro eu fiz o currículo, o memorial profissional, que é uma coisa mais
descritiva e objetiva, que eu vou colocar só dados, né? Agora, esse daqui que é mais artístico, memorial artístico, vocês vão ver que, ó, são tudo arquivos editáveis, ó. Se eu mexer aqui, altera tudo. Uma coisa bem simples que eu fiz. Mas, ao final, se eu tiver colocado capa com o meu nome artístico, se possível, uma foto artística sua na capa, diz com seu nome artístico em algum lugar, já tá. O avaliador tirou lá, nossa, já sei quem é, o que faz, que segmento que é, porque essa foto aqui é correta. Então, ó, essa coisa simples, né? Esse documento, vamos pensar que ele era, meu currículo cultural, eram essas postagens que eu fiz aqui, e coloquei tudo isso, vocês compreendessem o todo dele. Coloquei uma capa, talvez fazer um textinho de introdução na primeira página, fazendo um resumo bem breve da minha história, principalmente menção nos fatos que foram selecionados, e depois vim com essas imagens, isso encadernado ou online, depende de como isso vai ser recebido de acordo com o edital que a gente estiver pleiteando. É isso que se espera, gente. Realmente, é isso que se espera. Que a gente consiga mostrar, materializar nossa história, nossa narrativa artística e no segmento cultural de forma geral, mostrar que ela foi relevante, nós acreditamos que ela foi relevante, tanto que estamos propondo um projeto, e é isso que eu avaliar, nessa ótica, é nesse terreno, de que quem está do lado da avaliação, de identificar os projetos selecionados, gostaria de ver, de forma objetiva, porque se a gente tiver 5.000 projetos para serem analisados, a gente tem que pensar também que o grupo de pessoas que vão avaliar isso tem que ter acesso a uma formação extremamente objetiva, porém preservados os requisitos artísticos, lembrando que a gente tem que provar o mérito cultural do projeto e principalmente da nossa história, que vai validar, né, nós como proponentes daquele projeto, para aquele segmento, que vai, e para aquele projeto daquele segmento, a gente vai ter aquele currículo cultural específico, que vai ter uma seleção muito minuciosa, cuidadosa, um trato visual muito cuidadoso, não precisa fazer também coisa de Hollywood, mas ter o cuidado, a sutileza de que a informação esteja preservada. E a informação que a gente está falando aqui, ela não vem só do texto, ela não vem só da imagem, ela vem de tudo. Ela pode vir preto e branco, ela pode vir colorida, ela pode vir de um ingresso, mas ela tem que vir de algo que foi feito e foi relevante. E você tem que mostrar isso se você julgar necessário e for de forma objetiva contribuir com o mérito do seu projeto. Então, é entender, né, para que serve, né, de fato, esse instrumento, que enquanto a gente produz, isso daqui é um instrumento. Eu estou produzindo. Mas quando a gente anexa no processo seletivo, muda o nome, apesar de ter a mesma terminação, vira um documento. Tudo que está no processo seletivo público de um edital é documento. Então, a seriedade que a gente tem que tratar essas informações, essas imagens, tudo que a gente coloca aqui, por mais que sejam, por exemplo, coisas que vêm do Facebook, a seriedade que a gente está tratando isso, a gente está publicizando isso, né, para o poder público, nesse caso específico, analisar, é um rigor muito alto, porque isso vai virar um documento. Então, a gente tem que ter muito cuidado e começar a se preparar melhor para ações futuras que exijam a mesma coisa que estamos exigindo. Porque a primeira vez que você faz seu currículo cultural, tenha certeza, você vai só alimentando ele com o tempo, aperfeiçoando ele. E se você sempre tiver ele, você sempre vai poder fazer versões dele para se adequar, né? Não só a editais de fomento ou qualquer outra ação em arte e cultura. Gente, da minha parte, a exposição que eu gostaria de fazer com vocês era essa. Eu vou pedir desculpas de novo para vocês. A gente atrasou uns 5 minutinhos no início por causa de problemas técnicos, mas a gente conseguiu melhorar isso e conseguimos começar em tempo hábil e irmos até o final. Desculpa se a fala foi truncada em algumas partes, tá? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês.
E agora, caso alguém queira falar alguma coisa, comentar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Eu quero parabenizar você, né? Foi elucidante, de maneira tranquila a apresentação, um fácil entendimento, e mostrou o quanto é simples. Para muito, um bicho de 7 cabeças, né? Mas muito simples mesmo, a didática é muito simples. Você pode tirar o compartilhamento para a gente te ver melhor. Está com a sua tela aqui do Windows. Acho que Alt. Bonita tela colorida. Mas... E, ok, eu tenho ainda alguns minutos, estou com um atendimento, uma reunião agorinha, e não é nesse local que eu estou. Mas eu consigo responder alguma dúvida também da minha parte. A sua maestria, eu creio, professor, não vai ter muitas perguntas, que foi muito objetivo, foi muito ok. Mas se tiver, agora é a vez, minha gente. Fico lisonjeado pela maestria. Fique à vontade, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, dá um toque em possíveis ações que vocês queiram que a secretaria e a escola desenvolvam para auxiliar. Fiquem à vontade para falar. Bem, eu gostaria, né, de falar aqui um pouquinho. Eu estou assistindo nessa live, estive com o Eider hoje, e mais para conhecimento, né? Eu não sou artista, mas a gente está envolvido com várias pessoas artísticas e às vezes procura, né, informação para a gente, pergunta como fazer alguma coisa. Então, a minha intenção hoje estar participando desse treinamento é para obter um conhecimento, para que se a gente precisar ajudar alguém, a gente está, né, preparado para isso. E eu quero, né, fazer das palavras do Eider as minhas palavras, né, foi muito bem explicado. Eu, né, aprendi muito aqui nessa reunião com você, viu, Paulo? Muito competente e realmente foi muito bom mesmo a reunião. Eu estou aqui fechada, né? Minha parceira. Eu já te vi, Tânia, viu que essa pandemia faz a gente perder a noção? Obrigado pela fala, viu, Tânia? Isso, então, assim, eu estou muito feliz de ter participado dessa reunião, dessa capacitação, aprendi muito e, com certeza, vou poder contribuir também com algumas pessoas, tá? Muito obrigada por essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui, tá ok? Tá ok. Obrigadão, Tânio, pela fala. Como eu tinha falado no início, tá, pessoal, a reunião foi gravada. Eu vou só dar um stop aqui na gravação, deixa eu lembrar onde aqui, para ela já ir salvando, e depois eu vou pedir uma demanda para